Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre pontuação, emprego da vírgula, tá bom? Na última aula nós falamos sobre pontuação, os sinais de pontuação de forma bem rápida, e hoje nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a vírgula, tá? Então prestem atenção, qualquer dúvida vocês tomem os seus professores, pesquisem, tá? Para que vocês consigam sancionar elas, tá? Sancionar não, solucionar. Vamos lá? Pontuação, emprego da vírgula. A vírgula serve para marcar as separações de sentido entre termos vizinhos, as inversões e as intercalações, que na oração, quer no período, ou seja, separa todos os termos dentro da oração ou orações dentro do período. Tá? Então a vírgula ela vem para quê? Para separar, tá? As orações ali, separar aqueles termos que estão perto um do outro, são inversões também ali dentro do texto, intercalações, sejam dentro de uma oração, seja ali num período, ou seja para separar dentro de oração ou oração dentro de período. Aí vai depender do texto, né? Você sabe o que é uma oração, o que é um período, nós já falamos sobre isso, outros professores já falaram sobre isso também, tá? Então as vírgulas ela vem para organizar o texto ali como você quer que ele fique, como o autor quer que ele fique, tá bom? O uso da vírgula ele é mais uma questão de estilo, pois vai ao encontro da intenção do autor da frase. Então, a seguir nós vamos ver assim, alguns casos desse emprego da vírgula. Então, a vírgula ela tem muito a ver com o estilo de quem está escrevendo. Como tem autores consagrados que não costumam utilizar vírgula. Tá? Escreve o texto ali de uma forma inteira, sem pausas de vírgula. Tá? E você tem que ler com calma, com cuidado para compreender. Então é uma questão mais de estilo, porém tem dentro da língua portuguesa tem regras gramaticais que precisam ser cumpridas, né? E a gente tem que conhecer pelo menos minimamente, tá? Então vamos ver. A vírgula ela é usada para separar o quê? Aposto explicativo. Por exemplo, João, meu vizinho, bateu o carro. Não é qualquer João, é o João, meu vizinho. Então esse meu vizinho é um aposto explicativo. Vou lá e separo ele entre vírgulas. Se eu tirar esse meu vizinho daí, a frase continua igual. João bateu o carro, com sentido, né? Todos gostamos de arroz e feijão, alimentos indispensáveis na mesa do brasileiro, tá? Também vem para separar vocativo. Por exemplo, o vocativo é quando eu chamo alguém, né? Mãe, eu estou com fome. Mãe, aí nesse caso é um vocativo. Vou lá e separo com a vírgula, tá? Dizei-me vós, Senhor Deus, tá? Se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Então, dizei-me vós, Senhor Deus, é o vocativo, separo ele com vírgula, tá? Para separar também os termos da mesma função, os termos ali que têm a mesma função dentro do texto. Comprei arroz, feijão, carne, alface e chuchu. Machado de Assis, Castro Alves, Rui Barbosa são escritores brasileiros. Então, todos eles são substantivos separados com vírgula, como se fosse uma espécie de lista, né? Eu separo com vírgulas, tá? Para se assinalar a inversão dos adjuntos adverbiais. Aqui já é facultativa, tá? Eu posso usar como eu posso não usar. Na semana passada, o diretor conversou comigo. Aos 13 dias do mês de julho de 1966, nascia Childerico. Tá? Então eu posso usar como eu posso não usar a vírgula aí, tá? A vírgula também é empregada para indicar a ocultação de verbo, chamado de zeugma, ou outro termo que é a elipse. Por exemplo, o decreto regulamenta os casos gerais. A portaria, vírgula, os particulares. Essa vírgula aí está indicando o quê? O zeugma do verbo regulamenta, tá? Quando eu suprimo ali, tiro o verbo, a portaria, eu poderia colocar ali, regulamentos particulares. Eu tirei esse verbo, coloquei a vírgula, eu estou fazendo uso do zeugma, tá bom? Às vezes procura assistência, outras toma a iniciativa. A vírgula indica a elipse da palavra vezes. Então, não foi verbo
porque eu suprimi, foi outra palavra qualquer, chama-se elipse, tá bom? É a diferença aí entre elas duas, tá? Para separar o nome do lugar nas datas, por exemplo, São Paulo, 21 de novembro de 2004, Rio Branco, Acre, 5 de agosto de 2021, por exemplo. Então, eu separo o nome da cidade da data, tá? Nos complementos verbais deslocados para o começo da frase, repetidos por pronome enfático. A Rosa, entreguei-a para a menina. A mim, nada mais me resta. Também para isolar expressões explicativas, corretivas, excusativas, comunicativas, conclusivas, tá? Como, por exemplo, essas que estão aí para vocês. Eu posso isolá-las por meio de vírgula, como o por exemplo, dentro de um contexto, de um período, eu coloquei o por exemplo, eu isolo ele por vírgula. O além disso, isto é, qualquer um desses termos que estão aí, eu posso isolá-los por vírgula, tá? Por exemplo, a menina, aliás, estava linda. Tá? Isolei esse termo por meio de vírgulas. Não se deve, por exemplo, colocar vírgula entre sujeito e verbo, né? O sujeito e o verbo ali não se separam com vírgula, tá bom? Erro gramatical. Para isolar as orações ou termos intercalados, aqui usam também no lugar das vírgulas, travessões e o parênteses. Tá? Na última aula eu falei um pouquinho sobre isso, né? Então, dentro desses exemplos aí, a casa, disse Asdrubal, precisa de reforma. Eu posso, esse termo intercalado aí pode ser separado tanto com vírgula, como você está vendo, com parênteses ou com o travessão. Tanto faz, tá? Não vai estar errado, tá? Dentro do seu texto. Para separar orações paralelas justapostas, isto é, não ligadas por conjunções. Justaposta é porque não tem aquela conjunçãozinha ligando ali elas, tá? Aí eu posso colocar a vírgula, né? Separo essas orações. Por exemplo, chegou a Brasília, visitou o Ministério das Relações Exteriores, levou os seus documentos ao Palácio do Buriti, voltou ao Ministério e marcou a entrevista. Abriu a geladeira, pegou a garrafa d'água, encheu um copo até a borda e deixou-o cheio sobre a mesa. Não tem aí conjunções ligando esse período, né? Essas orações aí. Eu utilizei apenas a vírgula. Para separar as orações coordenadas assindéticas. Maria foi à feira, José foi ao mercado, Pedro preparou o almoço. Redegondes estudava português, Childerico jogava cartas, Asdrubal lia história em quadrinhos. Também vou separar coordenadas assindéticas, né? Separo também. As coordenadas ligadas por conjunções, também Maria foi ao mercado, mas não comprou leite. Também posso utilizar esse recurso, posso separar ali a vírgula, tá? Depois do mais não, antes do mais, tá? Antes da conjunção. Ó, os meninos estavam no pátio, pois não havia aula naquele momento, tá? Sempre antes da conjunção, tá? Pasqualina estuda bastante, logo terá um bom desempenho, certo? Para separar as conjunções coordenativas intercaladas ou pós-postas ao verbo, que estejam depois ali do verbo, tá? Da oração a que se pertencem. Dedicava-se ao trabalho com afinco, não obtinha, contudo, resultados. Separei o contudo ali entre vírgulas, isolei, né? O ano foi difícil, não me queixo, porém. Era mister, pois, levar o projeto às últimas consequências. Tá? Então, a diferença aí do que a gente falou sobre isolar, né, elementos, é porque aqui, né, desse anterior, por exemplo, né, a vírgula pode vir antes das conjunções. Aqui ele só isolou as conjunções. Tranquilo também, tá? Para separar as orações subordinadas, adjetivas e explicativas. O homem que pensa é um ser racional. Orações subordinadas adjetivas e explicativas. Aquelas orações que são subordinadas a outro elemento e que tem a função de adjetivo que venha para explicar. É o homem, que homem? O que pensa. É um ser racional. Então, essa oração subordinada, adjetiva, porque está qualificando ali o homem, né? Também é explicativa, está dando uma explicação sobre aquele homem, foi separada por vírgula, tá?
Roberto Carlos, que foi eleito rei em nosso país, foi homenageado no Carnaval Carioca, tá certo? Então não é qualquer Roberto Carlos, é aquele que foi eleito rei aqui no país. Ele foi homenageado lá no Carnaval, tá certo? Orações subordinadas adverbiais. Tá? Qualquer coisa, se você não estiver ainda entendendo esses termos, volta lá na plataforma Eduque, reveja a aula sobre orações subordinadas, adjetivas, adverbiais, orações coordenadas, que você vai compreender bem, tá? As orações subordinadas adverbiais, ela fazia lição enquanto a mãe costurava. A menina ficará muito feliz se você lhe der aquela boneca. Enquanto a mãe costurava, Pasqualina fazia lição. Quando todos se recolheram aos seus aposentos, a dona da pensão pôde relaxar um pouco. Então são orações subordinadas adverbiais, que tem uma função ali de advérbio dentro aí dessa oração, tá? O que mais também? Para separar orações reduzidas. Somente casando com Asdrúbal, você será feliz. Uma oração reduzida, concluí ali, coloquei a vírgula, continuei a frase, tá? Ao sair, apague a luz. Terminada a missa, todos foram para suas casas. São orações reduzidas, né? Terminada a missa, vírgula, todos foram para suas casas. E botei ali a explicação sobre isso, tá? Nosso exercitando do dia. Então, a vírgula ela é bem complexa, tem várias funções, né? Tem vários meios de se usar, várias formas para se usar, mas a gente só aprende mesmo na prática, tá? E para você compreender todos os termos que foram falados aí, não são termos que não foi estudado, né? Vocês já viram, os professores já passaram, só recapitula, né? Volta na aula, pega o que é ali o conceitozinho para você saber do que se trata, para você conseguir compreender. E aí você busca outros exemplos sobre esse assunto, tá? Que você vai ter um melhor entendimento da aula, tá bom? Então vamos ver aqui quanto ao uso inadequado da vírgula. Vamos ver aqui as orações, né? Letra A, né? Ele trabalha e estuda e faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir. Eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. São somente estas e a não ser que existam outras as cartas que deverão ser entregues. E agora, minha mulher, aceito ou não a oferta? A bicicleta está sem freio e o pneu está furado. E aí, o uso inadequado da vírgula está aonde? Qual período? Veja se você consegue responder aí sozinho. Vamos ver? A bicicleta está sem freio e o pneu está furado. Ele isolou ali o pneu, né, como se fosse um elemento que, se eu retirar daquela frase, não altera o sentido dela. A bicicleta está sem freio, está furado. Se eu retiro o pneu, daí perde totalmente o sentido. Então, não posso isolar aquele período por vírgula, tá? Retiro a vírgula e deixo a frase transcorrer normalmente, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Não deixem de acessar a plataforma Eduque. Até mais.